Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje iniciamos o segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui no PET, volume 2 e na semana 1. Separa aí seu material, dedique aí um tempo para a realização das atividades. Você deve colocar em destaque o tema de nossa aula, que são os textos jornalísticos. Vamos na leitura? Querido estudante, nesta semana iremos relacionar diferentes gêneros textuais das esferas dos textos jornalísticos. Faça as leituras com muita atenção. Procure entender o assunto tratado e preste muita atenção às semelhanças e diferenças que os diferentes gêneros textuais apresentam entre eles. A apresentação. Os gêneros textuais que iremos trabalhar nesta atividade são a notícia e a charge. Embora os dois sejam gêneros do campo jornalístico, existem diferenças fundamentais que os distinguem, como a sua estrutura e finalidade, por exemplo. Nesse sentido, convido você a anotar no caderno o que é notícia e charge. Temos aqui que notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente, o que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. Em jornalismo, uma notícia se caracteriza por um texto informativo de interesse público que narra algum fato recente ocorrido no país ou no mundo, e cujo conteúdo é constituído por um tema político, econômico, social, cultural e etc. Nesse sentido, nós vamos lembrar que temos a manchete, que seria o título da notícia, e temos também o lead, que seria o primeiro parágrafo desse texto. Perceba também que em uma notícia temos aí o texto informativo, como você observou aqui a partir da leitura. E esse texto informativo vem a partir de uma linguagem formal, que quer dizer uma linguagem que segue aí a gramática normativa. A charge e suas funções. A charge é um gênero textual que, através de suas imagens e seus textos, constituem uma linguagem verbal ou não verbal. Apesar de ser uma linguagem de fácil compreensão, é importante ter ciência sobre o tema abordado na charge. Com seu caráter humorístico, tem como finalidade satirizar, denunciar e criticar determinado acontecimento ou personagens, permeada, ou melhor dizendo, permeando no âmbito político, social, religioso e cultural. Então, nós vamos entender que a charge utiliza tanto da parte escrita como das imagens. As charges de início são publicadas nos jornais e revistas e, no caso, conquistaram aí novos espaços, como a mídia digital, quer dizer, o Facebook ou, por exemplo, o WhatsApp, Instagram. E, no caso, também, as provas de vestibulares e concursos utilizam muito das charges. Nesse sentido, nós temos aqui um exemplo. Você veio do lixão? Não, vim da praia. Então, nós temos aqui a crítica em relação à poluição. Voltando aqui no nosso material, nós temos o para saber mais. Não são apenas as charges e notícias que se classificam como textos jornalísticos. Muitos outros gêneros também pertencem a esta categoria. Você pode aprofundar seus conhecimentos e diversificar seu repertório, procurando por editoriais, que nesse caso são textos argumentativos, quer dizer, textos que trazem opiniões. Reportagens, quer dizer, quando vai além do fato.
Então, procura trabalhar em entrevistas, dados históricos. Cartas ao leitor, no caso, seria quando um leitor se interessa aí pela notícia, por exemplo, e resolve escrever aí para o jornal, para a revista. Nós temos também as crônicas, que seria textos que abordam as questões do dia a dia. Continuando aqui, leia todos com muita atenção. Atente-se para a estrutura de cada um. Observe sua finalidade, tente identificar o objetivo de quem os escreveu. Anote suas descobertas e aprenda muito sobre os textos jornalísticos. Bons estudos! Então, nós continuamos aqui com as atividades. Leia os textos abaixo e realize as atividades. Texto 1. Vacina da Janssen contra a Covid é aprovada para uso emergencial no Brasil pela Anvisa. O governo federal comprou 38 milhões de doses da vacina. Entregas estão previstas para começar no terceiro trimestre deste ano. Observamos aqui a manchete em destaque, quer dizer, o título. Vamos aqui continuar na leitura. Anvisa aprova o uso emergencial da vacina contra a Covid, da Janssen. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta-feira, dia 31, o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson. A Anvisa nega autorização para que o Ministério importe 20 milhões de doses da vacina Covaxin. A aprovação foi unânime. 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada, quer dizer, não há previsão de parceria para a produção nacional do imunizante. Observamos nesse sentido a lide, que é o primeiro parágrafo do nosso texto, e depois aqui nós temos o corpo do texto. Após essa leitura e essa observação, nós temos aqui. O texto é um trecho de qual gênero textual? É uma crônica, quer dizer, aborda fatos do dia a dia a partir aí de uma narração. Ou nesse caso nós temos uma fábula, quer dizer, utiliza animais aí para contar uma história e tem uma moral. Ou temos uma notícia que possui manchete, lead, ou é uma carta que utiliza aí o nome da cidade, utiliza aí um vocativo de chamamento e tem uma assinatura no final. Pense bem. Número 2. Qual é o principal assunto tratado no texto? Observe a marcação em verde, tá ok? Que é a parte da manchete. Isso irá lhe ajudar. Número 3. Com que finalidade este texto foi escrito? Lembra do início da nossa aula? Então, falei sobre isso quando abordei a questão da notícia. Continuando, texto 2. Medo. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, nós temos aqui a parte escrita, que é a linguagem verbal. E temos a imagem, que nesse caso é a linguagem não verbal. Então, nós vamos observar aqui a atividade número 4. O texto 2 pertence a qual gênero textual? Ficou fácil, não é? Então, é um conto, quer dizer, assim como o conto de fadas, temos a criação de personagem, um enredo, ou é uma fábula? Uma notícia, ou no caso, uma charge? Número 5.
Qual é o principal assunto tratado no texto? Tem a ver aí com o texto 1, não é? Número 6. Com que finalidade este texto foi escrito? Então, no início da aula também abordei sobre essa questão. Você pode voltar o vídeo e copiar essas observações. Número 7. A Covid-19 é um grande, melhor dizendo, problema que estamos enfrentando. Os dois textos que acabamos de ler têm a relação aí com este assunto. Relacione cada texto a uma afirmativa, preenchendo o parêntese com 1 para o texto 1 e 2 para o texto 2. Ilustra de forma lúdica como as pessoas se sentem ameaçadas pelo vírus. Nesse caso, essa afirmativa tem a ver aqui com o texto 2 ou com o texto 1? Seguindo aqui, possui linguagem formal, quer dizer, aquela da gramática, objetividade e impessoalidade, quer dizer, não utiliza o eu, ele somente narra um fato. Qual será? O texto 2 ou o texto 1? Apresenta uma possível solução para o problema causado pela Covid-19. Muito fácil, não é? E, por fim, tem na ilustração um importante recurso para o entendimento do texto. Então, lembre da linguagem não verbal. Nesse sentido, eu finalizo a semana 1. Espero aí que você tenha gostado. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.